Aleluia. Abra suas Bíblias, queridos, em 2 Samuel 9. Amém? Ou, se o nosso amado puder colocar ali também, alguns irmãos que não tiverem Bíblia. Esse aqui. Vou mudar um pouquinho, mas é uma história muito conhecida que vai abençoar a vida dos irmãos. E eu tenho certeza que vai preencher o teu coração. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência, misericórdia da parte de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Eu quero que você repita essa última frase comigo. E tu continuamente, diga, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. Aleluia. Pode sentar. Só pedir para ligar aqui agora, Alessandra. Obrigado. Amém. Bem, a história de Mefibosete é uma história que possivelmente já foi falada aqui, acredito eu, nossos pastores ao longo dos anos. São 40 anos, né? 40 anos de pregação, se você multiplicar pelos meses e pelas semanas, ininterruptos, né? Porque nem na pandemia, a pandemia não nos parou. Nós temos algumas milhares de mensagens e de todos os temas, mas a palavra do Senhor nós entendemos sim que ela se renova a cada manhã, e Deus vai nos dando iluminações da palavra ao longo dos anos. Então, Mefibosete, ele é um personagem dessa manhã. Bem, nós lemos 2 Samuel 9. Em 2 Samuel 8, a Bíblia vai dizer que Davi já era um rei vencedor. Ele já havia derrotado os exércitos inimigos. Isso no 2 Samuel 8. Nós lemos o 9. Ele já tinha derrotado os filisteus, já tinha derrotado os moabitas, já tinha derrotado o exército sírio algumas vezes, quantas vezes fossem necessárias. Então Davi, ele ao longo do seu reinado, ele foi ganhando projeção, ele foi ganhando fama como um rei poderoso, foi ganhando respeito, e a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com o rei Davi. E por isso ele ganhava, por isso que ele vencia. Não porque ele era Davi, porque a mão do Senhor é que o conduzia à vitória. Aleluia. Se você está vencendo na vida, Deus é quem está te conduzindo à vitória. Aleluia. Ele sempre sabe o caminho certo, o espaço certo onde você tem que ir. Aleluia. E lá você vai ver que o nome dele vai ser glorificado. Mas antes de Davi se tornar rei, Davi tinha um amigo, o seu melhor amigo, chamava-se Jonatas.
A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, se puder já deixar aqui, Vinícius, primeiro aquele versículo, só esse versículo, a Bíblia vai dizer que Jonatas e Davi eram muito amigos. Jonatas era filho de Saul. E eles fizeram uma aliança, um pacto eterno, onde, nesse versículo, a Bíblia vai dizer que Jonatas chega para Davi e fala assim, Davi, parece que meio que pressentindo, né? Pressentindo já o seu final, Jonatas fala assim, olha, haverá uma aliança. Cadê? Coloca ali para mim, por gentileza. Haverá uma aliança entre mim e ti, entre a minha descendência e a sua descendência. Então, se eu morrer na frente, você cuida da minha família, da minha descendência, e se você morrer, eu cuidarei da sua. Para vocês verem como era a amizade, o elo entre eles. Amém? Não precisa, agora já foi. Não precisa. Mas só para saberem, é basicamente isso que... tá lá, então vamos lá, vamos voltar. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja... Querido, a aliança não é para ser quebrada. Quando você faz uma aliança, você está colocando Deus como testemunha, como alguém que sela aquilo ali. Então é muito feio o crente que quebra aliança o tempo inteiro, com Deus, inclusive, várias, a gente quebra ao longo da vida. Mas a gente chega no final do ano, a gente quer cobrar de Deus a promessa. Mas a gente não cumpriu a nossa. Então fica difícil. Mas entre eles havia uma amizade. Porém, Jonatas vem a falecer. A Bíblia vai dizer que numa batalha, Saul e seus três filhos, e entre eles Jonatas, morrem em uma batalha contra os filisteus. Isso é conhecido da igreja. Saul, inclusive, se mata sob a sua própria espada. E a ordem antigamente a ordem era assim, né? Quando existia uma guerra, que eles matavam lá o rei do outro exército, não era só o rei, era a família do rei que morria, era a cidade toda. A ordem era exterminar a casa de Saul para não sobrar nenhum insurgente. Para amanhã ou depois não ter nenhum herói dizendo, não, vou honrar minha família. Então a ordem era matar todo mundo. Só que a babá o Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Um filhinho com 5 anos de idade. Para vocês entenderem. Quando a babá do filho de Jonatas, a babá de Mefibosete, fica sabendo que eles morreram em batalha, o que ela pensou? Vou fugir. Porque senão vai matar a mim, vai matar inclusive o filho do Jonatas, o filho do príncipe. E então ela foge para uma cidade pequena chamada Lodebar. Uma cidade, queridos, que na tradução significa sem pasto. Uma cidade pobre, uma cidade miserável, uma cidade que eu estava estudando ali, ela não tinha nem água. Ela tinha que pegar água a 40 quilômetros de distância, ou seja, era uma cidadela, era um local de fuga. E ela correndo com o Mefibosete fugindo, a Bíblia vai dizer que o Mefibosete cai, ele uma criança, quando ele cai dos braços dela, eu acredito, querido, que até um carro daqueles deve ter passado por cima das pernas dele. Algum peso, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele fica aleijado de ambos os pés. Então as perninhas de Mefibosete ficam trituradas pelo peso. Você imagina a dor que ele deve ter sentido, né? Na fuga, ele fica aleijado. Então, e ele vai para essa cidade para ser adotado por Maquir. Então, podemos dizer que Mefibosete já carregava um trauma familiar desde a infância. Por quê? Além de ser aleijado, ou seja, ele já cresceu como uma criança inferiorizada. Você imagina aleijado das duas perninhas? Devia andar se rastejando. Então, ele era uma criança que carregava o quê? Traumas. Num lugar difícil, vivendo uma vida difícil, longe da família, perdeu a família toda, abandonado, largado, adotado, escondido, acuado e sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa de melhora. Concorda comigo? Até aí os irmãos estão me entendendo?
Esse é o começo da vida de Mefibosete. Ele fica lá por anos. E enquanto isso, o que está acontecendo aqui? Davi torna-se rei de Judá. E depois de 7 anos e meio, a Bíblia vai dizer que Davi torna-se rei de todo o Israel. Então, Davi se torna um rei poderoso, um rei grande. E onde está Mefibosete? Ao longo desses anos, está lá esquecido, naquela cidadezinha chamada Lodebar, onde ele também constitui família, mas sem detalhe, querido, deixa eu te falar aqui. Mefibosete não era qualquer um, não. Ele era neto do rei. Ele era filho de Jonatas. Ele era herdeiro, mas ele estava vivendo como um miserável, abandonado, com medo. E um belo dia a Bíblia vai dizer que Davi estava na sua mesa. Estava ali, naquela mesa farta do palácio. E ele então vai se lembrar da aliança que fez com Jonatas, lá em 1 Samuel, aquela aliança que eu falei de sangue. Ele lembra, ele fala, bem, eu vou procurar alguém. Aí ele procura o Ziba. Quem era Ziba? Era um ex-funcionário da casa de Saul. Ele falou assim, chame Ziba. E Ziba vem até ele. Ele falou assim, Ziba, há tempos atrás, meu saudoso amigo Jonatas, eu fiz um pacto com ele. E eu prometi cuidar da descendência dele. Ziba, você sabe dizer se tem alguém vivo da casa de Saul para que eu possa usar da minha misericórdia? Deixa eu abrir aqui uma vírgula, querido. Muita gente que foi teu amigo de infância já veio e já morreu. E você está vivo. Sim ou não? Teve mães que abortaram os seus filhos, mas a sua mãe não. A sua mãe te teve. Teve uma pandemia que matou 1 milhão de brasileiros. Sim ou não? Você está aí. Inclusive vitimou gente daqui da nossa igreja, que deixou saudade. Mas você está aqui. Porque Deus usou da sua misericórdia. Se eu fosse perguntar aqui, que tem gente aqui que tem traumas familiares, que passou por abusos psicológicos. Não sei se abusos sexuais, mas psicológicos. Trauma. Tem gente que, se eu fosse perguntar aqui, carrega traumas desde a infância. Mas Deus te manteve e te trouxe aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele te trouxe para essa ceia, para você dar glória a Ele. Oh, glória! Aleluia! Todo dia, os acidentes, as pestes vitimam centenas de pessoas, entre elas alguns cristãos. Mas você, praga nenhuma chegou à sua tenda. Dora, nenhuma praga chegou à tua tenda. Você continuou viva. Eles ficaram, alguns morreram, infelizmente. Gente perto, gente do lado. E eu vou te falar aqui, outro dia eu sigo um Instagram aqui de uma menina que ela só fica, olha só, como é que são as coisas, mexeu comigo. Ela só visita cemitérios de pessoas que morreram novas. O Instagram dela ela vai lá, ela limpa, ela lava, aí ela pega o obituário. Quando alguém conhecido, ela conta a história. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, caramba, que diferente, né? Uma pessoa que... Mas você sabe que aquilo mexeu comigo? Porque eu vi um monte de gente que nasceu depois de mim, que já foi. Eu falei, nossa, viveu 15 anos, viveu 18, viveu 12. Aí eu fiquei lembrando, onde eu estava 12 anos atrás? Eu já estava aqui na igreja dando glória. Já estava na igreja salvo, convertido. Essa pessoa veio e foi embora. Criança, nem viveu, nem teve nada. E Deus está te mantendo com saúde para você glorificar, porque o Rei teve misericórdia. Há alguém aqui para eu dar a minha misericórdia para ele, para eu apresentar a minha misericórdia? Davi perguntou para Ziba. E Ziba era invejoso. Deixa eu te falar aqui. Ziba falou assim, olha rei, sobrou um, mas ele
Ele nem fala direito o nome, ele já coloca o defeito na frente e fala assim, ó, mas tem sim, mas é um aleijado. Sobrou sim, rei, um herdeiro vivo, mas ele é aleijado, ele é problemático. Em outras palavras, você quer mesmo? Deixa ele lá. Está lá em Lodebar, rei. Não, deixa ele quieto lá. Davi nem pergunta. Davi fala assim, eu não estou perguntando se ele é aleijado ou não. Eu quero que você o traga. Se ele está vivo, eu vou usar da minha misericórdia com ele. Chama ele agora para estar na minha presença. Em outras palavras, Ziba, eu não estou te perguntando nada. Eu não quero saber se ele está com se ele tem defeito ou não tem defeito. Deus não está preocupado com o teu defeito. Deus te quer na sua presença. Aleluia! Aleijado ou não, inferiorizado ou não. Aí você imagina a cena, a carruagem real entrando em Lodebar, ninguém entendendo nada. Imagina um Belford Roxo, uma limusine entrando em Belford Roxo. Você não vai entender nada. Tem coisa errada. Entrando no Automóvel Clube, Joaquim da Costa Lima, coisa que ali. Já fui muito. Esperava horas para sair, às vezes saía de madrugada. Porque o negócio pegando a saída, só tinha a saída, a Dutra, ficava lá. Dormia lá, Alessandro, só volta amanhã. Mas você imagina uma carruagem real entrando, cadê Mefibosete? Todo mundo assustado. E ele mais ainda. O que é? O que vocês querem comigo? O rei quer falar com você. Você imagina um pavor de Mefibosete, fugido no lugar e de repente o rei te achou. Imagina a cena. Eu estou querendo fazer que você entenda. Ele entra de qualquer jeito, se arrastando. Você imagina assim, as duas pernas aqui. Não tinha, naquela época não tinha cadeira de roda, que nem tem hoje, elétrica. Não, era se arrastando. As mãos grossas, as mãos pesadas, de tanto fazer força para andar. Mas ainda assim, rastejando ou não, venha para a casa de Deus. Aqui é casa de pão, aqui é casa de renovo. Anderson, não estou aguentando mais andar. Mas venha se rastejando, mas vem. Deus vai te dar honra aqui. E quando ele chega na presença do rei, você imagina a cena, Davi dá um abraço em Mefibosete. Fala assim, Mefibosete, você não sabe de nada, eu fiz uma aliança com teu pai. Ô, Mefibosete, deixa eu te falar aqui, a partir de agora, Mefibosete, você não vai mais morar em Lodebar, não. Chega dessa vida de miséria. O rei está falando para você hoje, querido. Chega dessa vida de inferiorizado. Ele fala assim, a partir de agora, todas as vezes que eu me assentar na mesa, eu quero te ver lá, Mefibosete. Agora eu vou te dar agora o teu nome vai ser lembrado por muitas gerações. Você vai ser respeitado, Mefibosete. Você estava largado lá, aqui não. Agora você vai se tornar um membro da família. Oh, aleluia! Deus está falando, eu quero você como membro da família. Glória a Deus! Chega de fugir, chega de ficar passando longe. Eu quero você na minha mesa. Oh, aleluia! Glória, eu vou trocar tuas vestes, Mefibosete. Eu vou trocar tudo. Você é neto do rei. Outra coisa, eu quero ver você na minha mesa, você e sua família. Todas as vezes que eu me assentar, eu quero ver você ali. Você imagina a cena. Um aleijado, esquecido, abandonado, distante. Aí a Bíblia vai dizer, ele falou assim, só que eu não vou fazer só isso não. Além de você morar, fazer parte da família real, da realeza, eu também vou te restituir os anos que foram embora. Se lembra da tua herança do teu pai? Vai ser tua. Você é filho do príncipe. Toda a herança será tua. Você vai ter um nome diferente. Você vai ter uma história diferente. Oh, glória! Aleluia! Não se preocupe quando o rei mandar te chamar e o inimigo quiser sugestionar que você é um defeituoso. Que Ziba foi assim, fez de tudo para não chamar o Mefibosete. Fez de tudo. Chama não. Chama não porque ele é aleijado, rei, não serve para nada. O inimigo sempre vai querer, nunca vai querer te chamar pelo nome. Ele sempre vai querer ampliar, exponenciar o teu defeito.
Ele vai te falar que o Felipe não é o Felipe, é o mentiroso. Dando um exemplo aqui. É o problemático. A cara dele. Tá entendendo? Não, correto. Mas, não, pastor, não, aquele ali é o problemático. Não, Felipe que a gente é irmão. A gente é irmão, pode falar aqui à vontade. Não chama fulano, não. Aquele ali é um tagarela. É o crente papagaio. Lembra da pregação? Aquele ali é um problema, ele fala de tudo, de todo, só não fala dele, só não olha para dentro dele. Daqui para fora, tudo está com defeito, mas ele é o bonitão, bonitona. Pois é, querido. Estou perto de encerrar aqui. Talvez alguns aqui hoje, nessa manhã, estejam assim. Eu estou pertinho de encerrar. A palavra não era para esticar. Mas talvez alguns irmãos estejam como Mefibosete ficou por muitos anos. Complexo de inferioridade, enfraquecido. Porque às vezes a própria vida nos faz isso, nos joga para baixo. Você até tem a vontade de crescer mais, mas a vida te puxa. Parece que tem um negócio que nada dá certo com você. E aí começa a vir os complexos, os traumas. Aí você lembra das pessoas que passaram pela sua vida. Às vezes pais, mães, irmãos, pessoas que foram embora ou que se afastaram de você. Mas deixa eu te falar que quando Deus faz um pacto, Ele cumpre. Quando Deus faz uma aliança, Ele não se esquece. O rei não vai se esquecer de você jamais. Não se sinta esquecido. Não se sinta abandonado. Você tem um lugar reservado na mesa. Aleluia! Deus preparou o teu lugar na mesa. Esse lugar está ali, é teu. Não é de outro, não vai ser ocupado por ninguém. Está te esperando. O meu nome ouvirei. Jesus chamar. Só o pavor do inimigo. É ele fazendo de tudo e Deus falando assim, mas mesmo assim eu quero ele. Mas ele é problemático, ele é aleijado, ele é defeituoso, ele é falastrão, ele é um problema, mas eu gosto dele. Jesus é assim, cara, ele gosta do inverso. Eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para os que estão sãos, eu gosto dele. Ah, mas ele vai te dar muito trabalho, rei, não traz ele para aqui, para o palácio, não. Não, mas eu quero ele. Jesus podia, eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que Jesus é o avesso, pastor Luiz? Jesus, para entrar em Jerusalém, poderia ter pedido um cavalo manga larga. Pega os discípulos, procura um cavalo grandão, porque eu vou entrar em Jerusalém. Bonito. Forte. Não, Jesus pede logo o pior dos equinos. Um jumento que empaca, reclama, murmura, morde. Não é feito para nada. Não é feito para marchar. E Jesus gosta muito de você, rapaz. Gosta muito de mim. Fala, Jesus, tu gosta muito de mim, porque tu podia excluir do outro. Vai pegar logo um reclamão. Logo eu. Aleluia. Querido, vamos encerrar aqui. Jesus, cadê? Glória para Jesus aí. Aleluia. O convite para todos nesta manhã Jesus está perguntando aqui, cadê ele? Chama ele. Você sabe qual é a maior alegria de Jesus? É quando ele olha isso aqui, lotado. É quando ele olha, os espaços, não tem mais espaço. Essa é a maior alegria de Jesus, é ver a mesa cheia. Cheia de gente apaixonada por ele, que o ama. Isso é o que mexe com o coração de Jesus. Numa ceia como essa, que a gente prepara de mês em mês, que a gente faz todo o ritual, ano após ano, não tem coisa melhor para um pastor ver a igreja cheia. Ao passo, sabe qual é a maior tristeza de Jesus? É quando ele olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Cabia 5 aqui, ó. Não tem ninguém. A maior tristeza de Jesus é ver espaços vazios. Bancos que poderiam ter crentes que um dia foram fervorosos aqui. Que um dia levantaram a sua mão e disseram, Jesus, eu vou contigo até o final. Jesus, eu não vou te trair. E ó, nem passa mais na frente da igreja. Atravessa lá pela Godofredo, só para não passar na porta da igreja. Como se a igreja virou um inimigo. Jesus virou inimigo deles.
A maior tristeza de Jesus é ver isso. Gente que foi fervoroso. Gente que proclamou que não largaria. Aleluia. Jesus não está preocupado com o teu contra-cheque, não, querido. Isso aí. Jesus não está preocupado com as tuas conquistas materiais. Se você troca de carro, se você compra uma casa, se você compra 2, 3, 4. Jesus não está preocupado com isso. Jesus só quer que você esteja com Ele. Essa é a preocupação dele. Olha, você pode ter tudo, mas não esquece de mim, não. Não esquece de mim, não. Aleluia. Você está achando que só foi... A gente às vezes pensa assim, Jesus, sabe por que eu não vou mais para a igreja? Tem gente que não vem mais para a casa de Deus, porque ela se colocou numa situação. Ela tem medo de Jesus agora. Ela tem medo. Ela se afastou tanto. Ela está tão distante que ela tem medo do rei. Ela prefere ficar vivendo na miséria, na distância, do que estar na casa de Deus, porque ela perdeu, sabe, a intimidade com Ele. E essas pessoas agora estão cada vez mais distantes. Deixa eu te falar aqui, você acha mesmo que só foi Pedro que negou Jesus? A gente fala assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você acha que no Getsemane, eu vou dar um exemplo, todo mundo correu. Não é, pastor? Quando os guardas vieram pegar Jesus, não ficou nenhum. O único foi o Pedro. Justamente o que a gente chama de traidor, foi o único que pegou a espada e partiu para cima. Então Jesus está acostumado a ser traído. Todos os dias, pessoas em todos os lugares traem Jesus. Jesus já está acostumado com gente que o trai, que o engana, ou tenta enganar, que mentem para ele. Com falsos seguidores. Jesus está acostumado com gente defeituosa, com gente problemática. Então não tenha medo. Se você se encontra numa dessa situação, de falar assim, Jesus, eu estou voltando hoje para casa. Eu estou voltando para casa, Deus. Eu não estou na melhor forma. Eu estou vivendo uma vida difícil. Eu me afastei, Jesus, mas eu quero voltar para a tua mesa. Eu quero estar de novo na comunhão com os meus irmãos. Eu quero de novo voltar a congregar. Porque eu entendi, Jesus, que o melhor lugar está na sua casa. Hoje, amanhã, o rei está chamando. Cadê você? Cadê você? Cadê ela? É assim que eu termino essa palavra. Com o chamamento de Jesus para essa manhã. O rei está voltando. A sua misericórdia está estendida sobre a tua casa. Ele te quer ceando também. Oh, glória! Cear significa comunhão, significa muita coisa. Não é só comer um pedaço de pão e beber um vinho, não. Significa que você o ama, que a ceia é para os salvos. A ceia é para discípulo. Jesus quer que você se volte a se tornar um discípulo. Existe uma herança, está aqui separada para você, querido. Aleluia. Existe uma herança, essa herança está na mão do rei. E ele quer te entregar. Ele está te chamando, eu quero que você seja parte da família novamente. Parte da realeza. E essa é a palavra que eu trago para vocês. Eu espero que tenha, pastores, abençoado a tua vida, principalmente vocês aí que estão nos ouvindo. As pessoas que vão assistir esse vídeo depois pela internet. Que Deus fale, não só hoje, mas continue falando. Aonde a palavra dele chegar, vidas serão salvas. Assim seja para a glória de Jesus. Amém e amém.